Semana passada nós começamos uma série nova falando sobre o perdão. Por que a gente decidiu falar sobre isso, né? Além de ser um tema interessante para se falar. É uma série que vai ser longa, né? Ela vai ter uns 13 sermões, hoje é o segundo, porque depois a nossa ideia é dar continuidade ao Sermão da Montanha, né? Para quem não lembra, no ano passado, nós começamos o Sermão da Montanha falando sobre as bem-aventuranças. A nossa ideia é seguir falando sobre o Sermão da Montanha. Só que existem algumas passagens do Sermão da Montanha que pontuam o perdão. São passagens polêmicas, complexas, que até a gente entrar no perdão vai gastar um tempo com elas. Então, entrando no Sermão da Montanha com uma compreensão bem consolidada do que é perdão, isso vai fazer a gente ganhar tempo. Então, eu decidi a gente trazer aqui a série do perdão, sem contar que há uma má compreensão sobre o perdão nos dias de hoje, né? Eu pontuei aqui 3 principais compreensões equivocadas que a gente tem do perdão. A primeira é que tem gente que acredita que perdoar é fingir que nada aconteceu. Existem pessoas que acham que perdoar é sinônimo de fraqueza, então a gente quer mais a vingança, sangue. E existe também o equívoco de que muitas vezes a gente reputa a vítima como o vilão, porque ele não quer perdoar. Então existem alguns equívocos e para isso a gente vai tratar com calma aqui. Então, se ficou uma dúvida no seu coração, se você ficou inquieto, pode me procurar, pode procurar o pastor Diego, mas a gente vai gastar bastante tempo falando sobre isso aqui ainda, tá bom? Vamos abrir nossa Bíblia, Miqueias, capítulo 7. Vamos fazer a leitura do capítulo inteiro, Miqueias, capítulo 7. Miqueias está lá no finalzinho do Antigo Testamento, é um profeta menor. Miqueias, capítulo 7. Todo mundo achou? Pode procurar com calma, estou vendo gente procurando ainda, tranquilo. É difícil de achar mesmo. Os profetas menores ficam tudo amontoados ali, você passa um Miqueias, você passou, já está lá em Mateus, já. Miqueias, capítulo 7. O tema do nosso sermão de hoje é: o perdão é uma promessa. Vou repetir. O tema do sermão de hoje é: o perdão é uma promessa. Miqueias, capítulo 7, diz o seguinte: que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na espiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acreditem nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz. Contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: onde está o Senhor, o seu Deus? Meus olhos verão a sua queda, ela será pisada como barro das ruas. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá a você gente desde a Síria até o Egito.
e desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar e de montanha a montanha. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência de suas ações. Pastoreia o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens. Deixa-o pastar em Bazã e em Gileade como antigamente, como nos dias em que você saiu do Egito. Ali mostrarei as minhas maravilhas. As nações verão isso e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e taparão os ouvidos. Lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão. Sairão tremendo das suas fortalezas, com temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pesarás as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Meus irmãos, no ano de 2003, nos Estados Unidos, um homem chamado Gary Ridgway, ele foi julgado por psicopatia, exatamente pelo crime contra 47 mulheres. Até onde descobriram, Gary Ridgway tinha matado 47 mulheres, algumas a facada, outras enforcada, e ele foi preso, foi julgado e foi sentenciado em dezembro de 2003 a 48 prisões perpétuas. E nos Estados Unidos não tem muita conversa, ele ficou preso para sempre, ele está preso lá até hoje, ainda vivo. E no seu tribunal, há um vídeo muito famoso na internet, possivelmente muitos de vocês se esbarraram, que hora ou outra ele volta nas redes sociais. O juiz deu a possibilidade de alguns parentes das vítimas se pronunciarem, lógico, aqueles que quisessem se pronunciar, e aí alguns se pronunciam. E é muito característico a raiva de alguns deles e é compreensível, né, para todos de nós. Uma mãe de uma das meninas fala que, olhando para ele, o seguinte: o seu lugar é o inferno e ele te espera. Outros viram para ele e falam: eu espero que você vá para o inferno o mais rápido possível. E há uma mulher com ira nos olhos que vira para ele e diz: eu espero que você tenha uma morte lenta, dolorosa e longa. E de repente, um homem chamado Robert Hulle vira para aquele homem e diz o seguinte: senhor Ridgway, eu observo que muitas pessoas aqui te odeiam. Eu não sou uma delas. Você tornou difícil de eu viver de acordo com o que eu acredito. Ele é um cristão. E é isso que Deus diz para fazer, perdoar. E hoje, senhor Ridgway, eu perdoo o senhor. E acontece uma coisa incompreensível até para os cientistas. Um psicopata simplesmente chora. E aquele homem choca a gente. Porque ele sabe que sua filha foi morta brutalmente e ele, de forma muito racional, sem lágrimas nos olhos, diz: eu não te odeio e eu te perdoo. Desse mesmo modo, a nossa vida ela precisa ser elevada. Porque o perdão é uma promessa, o perdão não é uma emoção. O perdão é uma promessa. Mas nós não queremos perdoar porque não perdoar nos dá alguns poderes. Um famoso escritor da área do aconselhamento cristão, chamado Jay Adams, ele fala que nós teimamos em perdoar primeiro porque o perdão nos dá poderes sobre o outro. Mas antes disso, ele fala que perdoar é uma promessa pelo fato de que a partir do momento que você promete o outro perdão, você não pode trazer mais essa questão de volta para o outro. Você não pode
levar essa questão para terceiros, você não pode trazer essa questão mais de volta para si. Uma promessa difícil de cumprir. Não é verdade? É uma promessa difícil de cumprir porque quando nós somos magoados, machucados, feridos, nós queremos sustentar essa mágoa, esse ferimento. E nós não queremos perdoar ninguém. Alguns vão dizer, Jay Adams vai falar no seu livro de Perdoado a Perdoador, que as pessoas dizem que não perdoam porque se ela prometer perdoar, ela está sendo hipócrita. Porque no final ela está com raiva, ela está com ira. E ele fala uma coisa muito interessante. Não, perdoar mesmo com ira não faz de você um hipócrita. Faz de você alguém que mantém a responsabilidade cristã em dia. Ele traz um exemplo maravilhoso. Ele fala, eu detesto acordar cedo, mas todos os dias eu acordo às 6 horas da manhã, porque eu preciso cumprir com as minhas responsabilidades. Isso não faz de mim um hipócrita. Faz de mim alguém coerente com as responsabilidades que eu tenho. Mas nós não queremos perdoar, porque é custoso. Paul David Tripp, no livro sobre casamento, que ele fala o que você esperava, ele fala que nós não queremos perdoar porque nós queremos que o outro esteja em dívida com a gente. Por quê? Porque dívida é poder. Se alguém te deve, você tem poder sobre ele. Dívida é identidade. Enquanto nós carregamos a mágoa, nós colocamos justificativas de não crescermos e desenvolvermos porque nós temos alguém que nos feriu. Dívida é direito. E enquanto nós não perdoamos, nós nos achamos no direito de fazer com que o outro sofra. Dívida é uma arma que nós podemos apontar na cara daquele que nos fez mal quantas vezes nós quisermos. Por último, ele fala que dívida nos coloca no lugar de Deus, porque nós nos achamos agora no direito de chantagear emocionalmente os outros o quanto nós quisermos, até porque ele nos feriu. Mas então, diante desse conceito de perdão ser uma promessa, vamos ver como é que Deus age com o seu povo acerca dessa dívida que ele tem. Bem, nós estamos lendo aqui o livro de Miqueias. Miqueias é um profeta menor. Os profetas menores são considerados menores porque os livros são realmente menores, é muito óbvio, não por estatura, não por fama, não por poder, porque o livro é menor mesmo. E Miqueias, ele profetiza aproximadamente entre o ano 750 a 686 antes de Cristo. E o ministério dele foi frutífero, porque todas as profecias que Miqueias trouxe se cumpriram. As profecias da queda de Jerusalém, as profecias da queda de Samaria, as profecias do arrependimento do povo, porque mais para frente vai haver a reforma do rei Ezequias, e Ezequiel vai dizer que essa reforma aconteceu justamente por causa da pregação de Miqueias, e algumas promessas, inclusive messiânicas, vão se cumprir. Então, Miqueias é um profeta muito bem sucedido, mas a sua profecia ela é muito dura, porque ele prega que havendo falta de perdão, falta de arrependimento, melhor dizendo, por parte do povo, eles seriam castigados por Deus, disciplinados por Deus. E ele tem um ministério amplo, porque nesse período o reino de Israel tinha dividido, o sul estava Judá, com a tribo de Judá e metade da tribo de Benjamim, capital Jerusalém, reino do sul. Ao norte estava as 10 tribos e meia, que era considerado o reino de Israel, capital Samaria, e ele prega para os dois países. Arrependam-se, ou vocês pagarão por isso. E é um período caracterizado por uma, como é que eu posso dizer? Por uma corrupção muito grande. Esses dois reinos, eles começam a se desenvolver economicamente, e eles começam a sair de uma característica rural para uma característica mais urbana. E aí os poderosos, sejam políticos, reis, nobres, sacerdotes, começam a explorar o povo simples para ganhar suas terras, seus bens, suas vozes, e começa a maltratar. Ao mesmo tempo, o povo começa a se distanciar de Deus, fazendo aquilo que almeja o seu coração, e eles não ouvem. E de fato, mais para frente, Jerusalém é tomada pelos babilônios, e a Samaria é tomada pelos assírios. E assim termina basicamente o livro de Miqueias. Um homem que o nome dele significa quem é como o Senhor. Interessante que essa é uma das últimas expressões que ele usa no seu curto livro. Quem é como o Senhor. Mas vamos lá.
diante dessas sentenças duras, ele também traz esperança. Ele traz uma promessa de perdão vinculada à promessa de sentença. Então vamos lá, dos versos 1 a 7, Miqueias ele traz o quadro deplorável de Israel. E, quando eu digo de Israel, eu digo das duas nações divididas, tá? Tanto Judá quanto Israel dividido. Ele então traz o quadro deplorável do povo. Então ele fala aqui que os poderosos são comparáveis a caçadores. São como caçadores que armam suas teias para pegar a presa e matá-las. Ele está falando o seguinte: os homens que deviam cuidar do povo estão pegando o povo e caçando como animais selvagens, matando-os, explorando, destruindo, enganando, chantageando, deturpando a lei só para tirar vantagem e roubar o povo. Enquanto isso, o próprio povo se distancia de Deus. E ele traz 3 pontos do que os poderosos estavam fazendo. Primeiro, o governante exige presentes. Segundo, o juiz aceita suborno. Terceiro, os poderosos impõem o que querem. Isso está lembrando você de alguma coisa? Tanto quanto parecido com os dias que nós vivemos hoje, não é verdade? Governantes que querem um presentinho para que ele asfalte a sua rua, para que ele te dê aquilo que é do seu direito. Um juiz que aceita suborno para dar favorável para o culpado e fazer com que o inocente sofra. E poderosos que fazem o que querem, porque eles têm dinheiro para dar presentes e pagar subornos. E isso acaba não estando muito longe da gente. Mas muitas vezes nós lemos isso e nós nos eximimos, né? Porque nós não somos políticos, nós não somos juízes e nós não somos poderosos. Mas muitas vezes no poder que nós temos, nós exigimos presentes, não é verdade? Às vezes exigimos que os outros nos dêem um mimo para que a gente faça aquilo que é a nossa obrigação. Às vezes nós chantageamos o outro para ganharmos aquilo que é direito do outro. Às vezes nós impomos o que queremos, mesmo que o outro adoeça com a nossa imposição. Então muitas vezes nós não estamos tão longe assim dos poderosos. Mas Miqueias não para apontando só o dedo para aqueles homens ricos, mas agora ele olha para o povo também. E ele começa a acusar o povo dos pecados. Primeiro ele fala o seguinte: não confie nos seus vizinhos. Também parece com os dias que nós vivemos, não é verdade? Será que nós confiamos no nosso vizinho? Seja você morador pouco tempo de onde você mora, seja você a pessoa que mora 30, 40 anos no mesmo lugar, você pode dizer: se eu deixar a porta da minha casa aberta, meu vizinho vai lá fechar. Quantas histórias nós conhecemos de vizinhos que já fizeram covardias, não é verdade? Sabe que não tinha ninguém em casa e fala para alguém para entrar na sua casa e roubar alguma coisa sua. Joga um veneno para o animal que late muito, para o bicho que é fedorento. Quantas histórias nós não conhecemos? Se nós não fomos alvos de tal covardia. Só que o problema é que geralmente a gente aplica para fora. Eu não posso confiar nos meus vizinhos. Mas eu faço a pergunta para você. Seu vizinho pode confiar em você? Será que você também já não fez alguma acusação contra o seu vizinho a alguém? Ou mesmo lá no íntimo do seu coração? Será que você já fez alguma coisa boa intencionalmente para ele? Porque a palavra de Deus fala que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, esse comete pecado. Então, será que nós já fizemos alguma coisa boa para o nosso vizinho a ponto dele confiar na gente? Ou, se depender dele confiar na gente, ele não confia? Por mais cristãos que sejamos, por mais educados que sejamos. Então, olhando para isso, talvez nós não sejamos vizinhos tão bons assim. E sejamos julgados pelo nosso vizinho com o mesmo rigor que ele julga a gente. Em seguida, Miqueias, ele fala o seguinte: não acredite nos seus amigos. Quantos de nós já fomos traídos, difamados, esquecidos e abandonados pelos amigos?
Talvez não caiba nem nos dedos das duas mãos, e talvez seu coração fique pequeno. Talvez ouvindo essa pergunta você tenha vontade de chorar. Talvez ouvindo essa pergunta você fique com raiva. Mas quantos de nós já não fomos traídos? Quantos de nós já não fomos desprezados por um amigo porque ele encontrou algo mais interessante no caminho? Um amigo mais rico, com mais vantagens, com mais benefícios, com mais privilégios. Mas à mesma medida, quantos amigos nós já não deixamos para trás? Quantos amigos que nós sabemos que estão sofrendo agora e nós não damos a mínima ideia porque nós temos muitas responsabilidades nas nossas mãos? Quantos amigos nós deixamos de ajudar? Quantos amigos nós já difamamos pelas costas? Quantos amigos nós sabíamos que estavam caminhando por uma trilha perigosa e nós não levantamos a mão e dizemos, olha, sai daí e deixamos eles seguir? Então, talvez nós não sejamos tão bons amigos assim quanto nós imaginávamos que fôssemos. Talvez a gente olhe para o nosso amigo e julgue ele com um peso, maldito, me abandonou. Mas nós talvez tenhamos deixado um rastro de sangue pelos nossos relacionamentos no caminho também. Depois Miqueias diz, tenha cuidado com o que diz. Ou seja, não fale qualquer coisa para pessoas dos seus círculos sociais íntimos. Nós temos que ter cuidado porque muitas vezes as pessoas deturpam o que falamos por maldade, não é? Quem nunca falou um negocinho, um amigo pegou, deu um outro tom e jogou você como vilão da história. Nós temos que tomar cuidado com o que falamos, porque muitas vezes as pessoas se apropriam das nossas palavras para atacar o outro. Então eu não tenho coragem de atacar um terceiro, eu uso o desabafo de um amigo para dizer, ó, mas fulano te disse isso. Ou melhor, me disse isso sobre você. Às vezes nós temos que tomar cuidado com o que dizemos, para as pessoas não ouvirem as nossas confissões e entregar para o primeiro que pagar mais. Por isso hoje nós temos medo de abrir o nosso coração, por isso hoje nós gastamos mais dinheiro com terapia, nada contra, do que com café, com irmão, com amigo, com conselheiro. Mas à mesma medida, quantas vezes nós falhamos em guardar o que ouvimos? Ouvimos um segredo, e a primeira esquina que o ser humano vira, você vira para o outro lado e fala, vou te contar um negócio, mas não conta para ninguém. E aquilo vira uma corrente infinita de não contes para ninguém. E 350 pessoas que não contam para ninguém, sabe? E o primeiro foi você. Quantas vezes nós entregamos o outro? Olha, rapaz, isso aí não foi eu que fez, não, mas eu sei quem fez. Eu preciso entregar porque eu sou alguém justo demais. Quantas vezes compartilhamos segredos dos outros que não eram nossos? Quantas vezes ouvimos um pedido de socorro e fingimos que nós não ouvimos? Quantas vezes nós perguntamos, você está bem? E a pessoa diz não, e eu já falei isso várias vezes aqui, você fala, eu vou orar por você. E você sequer ora. Talvez são os outros que ouvindo a sentença de Micaías, ou melhor, de Miqueias, que é sinônimo. Talvez outros é que tenham que tomar cuidado com o que falam com a gente. Mas Miqueias continua com a sua sentença de acusação contra o povo. Ele diz, os filhos estão contra os seus pais. Essa semana nós vimos a notícia do assassinato de um menino que matou os seus pais e a sua irmã porque o celular lhe foi tomado. Nós vimos ganhar as mídias a notícia de que a Suzane von Richthofen foi solta. Antes, nós ouvimos a notícia de que ela ganhou um indulto por causa do Dia das Mães. É quase cômico se não fosse trágico. Nós ouvimos a história de filhos que são ingratos e que abandonam e difamam seus pais. Mas, à mesma medida, muitos de nós não queremos ouvir o conselho dos nossos pais. Achamos que eles são retrógrados, obsoletos. Nos aconselhamos em conselhos dados das redes sociais de pessoas que nós não conhecemos.
Usamos a inteligência artificial e os pais que nos amam e não nos querem bem são só pessoas do passado que não sabem nada sobre a vida. Não queremos partilhar a nossa dor com eles. Dor essa que para eles muitas vezes está estampada no nosso rosto. Para quem é mãe, melhor do que muito pai, tá? Seu pai não gostou, essa é a verdade, infelizmente. Às vezes nós queremos esconder a dor de um pai ou de uma mãe e está lá carimbada na nossa cara. Dor. E ele fala, tudo bem? A gente fala, tudo. Para poupá-lo. E no canto ele está chorando porque sabe que você está se esvaindo de dor e você não quer partilhar com ele. Muitos de nós não queremos dedicar tempo aos nossos pais. Estava falando aqui na escola bíblica dominical. Estava ouvindo esses dias uma entrevista e um homem falou o seguinte, nessa entrevista. Suponha que você tenha pais de aproximadamente 60 anos e que você vê os seus pais uma vez a cada 2 meses. Vê de gastar tempo. Você tem no máximo mais 50 encontros com eles antes deles morrerem. No máximo. Pensar isso é desesperador, não é? É desesperador. E nós vivemos como se isso não fosse acontecer. Então, ouvindo a sentença de Miqueias contra o povo, talvez nós não sejamos filhos tão bons quanto imaginamos que somos. Mas ele não termina aí. Miqueias está empolgado. Ele diz o seguinte, a família está contra a própria família. Parentes estão contra os seus próprios parentes. Nós vemos tramas na televisão de pessoas matando parentes por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de bens, por causa de loteria, por causa de casa. E ficamos escandalizados com tanto ódio, mas nós não percebemos que nós não damos tanta atenção assim para a nossa família e deixamos eles sofrerem quietos. Rejeitamos a necessidade daqueles que são do nosso próprio sangue, deixamos de lado os nossos irmãos e deixamos de lado, inclusive, os nossos irmãos na fé. Como se nós estivéssemos aqui num ônibus, cada um vai soltar no seu ponto e vida que segue. Como se não fossem membros de uma família que viverá para sempre na Jerusalém Celestial. Então, talvez, nós não sejamos parentes, familiares tão bons assim. E Miqueias vira para o povo e diz, chegou o dia em que a sentinela avisa. Sentinelas eram homens que ficavam no alto da torre, avisando que o inimigo estava vindo, que o povo precisava se armar e ir ao combate. E Miqueias está dizendo o seguinte, nós, profetas, sentinelas, estamos dizendo que o perigo está à porta e vocês não estão ouvindo, e vocês serão tomados, destruídos e castigados. Essa é a sentença de Miqueias. Muitas vezes nós vemos o Senhor avisando para a gente por meio da Escritura e nós fingimos que não ouvimos. Povo de Israel de coração duro, povo burro, eu que sou inteligente. E está o sentinela gritando, cuidado, o inimigo está próximo demais. Nós não queremos ouvir até que o inimigo bate a nossa porta, portões são queimados, muros destruídos, sentença de morte. Aí nós percebemos o quanto nós somos pequenos. E aí percebemos o quanto nós precisamos de perdão. E aí nós descobrimos que antes de Deus estender o perdão, Ele nos mostra que nós precisamos de perdão. Agora, vamos olhar para essas características parentais que Miqueias apresenta e vamos olhar para Deus. Ele fala de governantes corruptos. E nós nos frustramos porque os governantes continuam corruptos. E nós não queremos buscar plena satisfação no governante que está acima de todos os governantes, no rei que está acima de todos os reis. Deus Pai. O governante que não é corrupto, o governante que não falha, o governante que, passados esses homens,
ele governa para sempre. Reis morrem e nascem, impérios crescem e vem a ruína, mas o Rei dos Reis continua governando para sempre, e o seu reino continua intocável para sempre. Ele é o único governante que abre mão das suas riquezas para conquistar coisas menores do que os seus tesouros, nós. Enquanto governantes que passam, usam-nos como degrau para conquistar tesouros. Ele é o único que tem poder sobre todas as coisas e mesmo assim decidiu nos redimir. Todos os outros reis passarão, querido, mas ele continuará para sempre. Agora olha para ele como amigo. Os seus amigos falham, você falha, mas ele é o único que te socorre quando você sequer percebe que precisa de socorro. Ele é o único que te perdoa quando você sequer percebeu que precisa de perdão. Ele é o único que estende a mão quando você sequer percebe que está caído no chão. E nós queremos nos garantir na suficiência que nós somos bons amigos e que todos os outros são ruins, quando existe um que é o melhor amigo de todos, que nunca falha. O referencial é ele, e não aquele que nos apunhalou pelas costas, não aquele que nos feriu, não aquele que nos abandonou. É por isso que a Escritura diz: pode ainda sua mãe, que tanto te ama, te abandonar, e eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Agora imagina ele como pai. Miqueias diz que pais estão contra os seus filhos, mas ele é o pai que envia o seu único filho para morrer no nosso lugar. Ele não tem interesse de fazer acordos políticos para ganhar a guerra e benefícios. Ele se vale do que é mais precioso, Jesus, para que nós fôssemos resgatados. Agora ele olha para Jesus como filho e irmão. Enquanto nós falhamos como filhos, enquanto os nossos filhos falham como os filhos, enquanto nós falhamos como os irmãos, Jesus, como filho de Deus, se entrega e morre na cruz. E a partir de então faz-nos pertencer a uma família eterna, nos dá uma herança eterna e paga o preço no nosso lugar. Enquanto nós olhamos para pais, filhos, governantes, amigos insuficientes, batendo no nosso peito que nós somos suficientes, nós percebemos aqui que nós somos tão insuficientes quanto aqueles que nós levantamos os dedos para acusar. E o único suficiente é o Senhor. É por isso que a profecia continua. Lá no verso 7, Miqueias faz uma transição e diz: mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. E agora ele faz 3 sentenças. Ele fala no lugar do povo, ele fala como profeta, e ele fala como profeta no lugar de Deus. Do verso 8 ao verso 10, ele fala no lugar da nação de Israel, e ele diz que os inimigos de Deus olham para a nação de Israel agora destruída, lembrando que o povo do norte foi levado cativo pelos assírios, e o povo do sul foi levado cativo pelos babilônios, e esse povo olha para o povo de Israel e diz: aonde está o seu Deus? Porque você foi oprimido e você foi destruído. Onde ele está? E o povo responde: eu vou me levantar. Ele diz: embora eu tenha caído, eu me levantarei. Eles sabiam que tinham caído por causa do pecado deles, mas eles sabiam que existia um Deus para levantá-los. Enquanto nós olhamos para a queda dos outros, nós não queremos olhar para as nossas. Mas Deus nos faz cair para que percebamos que nós somos falhos, fracos, limitados, pecadores. E enquanto nós gastamos tempo colocando a nossa culpa em Deus, nós precisamos olhar para nós e perceber o quanto nós temos falhado na nossa vida. Não tenha medo não, irmão, porque o primeiro passo das mãos estendidas de Jesus é perceber que nós precisamos das mãos estendidas de Jesus. Se você tem percebido que tem falhado, que tem andado em pecado, que tem falhado nas suas relações com o outro, que tem falhado nas suas relações com Deus, não tenha medo de olhar para o seu coração. Isso é verdade.
Nós falhamos. Nós somos insuficientes. Para de projetar o seu erro no outro, fugindo da sentença. A sentença está à porta. Aceitando você ou não, ela está aí. Mas olha para o seu coração e perceba que existe um Jesus com a mão estendida para te levantar do chão. É por isso que ele te derrubou. É por isso que Oséias diz, é ele quem faz a ferida e cura a ferida. E a resposta do povo continua, Deus será a minha luz em meio às trevas. Eles sabiam, queridos, que tinham sido sequestrados pela escuridão do seu próprio coração. Eles sabiam que estavam andando vagando porque eles erraram no caminho. Mas eles tinham a plena convicção de que a luz do Senhor os resgataria. Muitas vezes nós tememos olhar para a escuridão que há no nosso coração porque nós não queremos nos ver como vilão. Nós não queremos a luz do Senhor, nós queremos a morte do outro. Senhor, mata, elimina, castiga. Como aquela mulher diante do seu algoz, a gente olha para o nosso inimigo e diz que a sua morte seja longa, dolorosa e lenta. Mas quando nós percebemos as trevas do nosso coração, há desespero. Mas diante desse desespero, há uma sentença. O seu coração pode estar escuro, mas fora dele há uma luz que brilha para sempre em Cristo Jesus. É por isso que o povo tem essa convicção. Nós estamos perdidos em trevas. Nós caímos no nosso pecado, mas a luz do sol da justiça brilha para sempre. Ela não falha, nós sim. E eles continuam, suportarei a justa ira, mas no final eu serei resgatado. Eles sabiam que o pecado tinha consequência mesmo. Eles sabiam que eles tinham sido levados cativos e que eles precisavam de resgate. Mas eles sabiam que o resgate era garantido. Nós vamos sofrer, meus irmãos. Nós vamos sofrer por causa das consequências dos nossos pecados. E não tem para onde correr. Nós muitas vezes erramos nos nossos relacionamentos, erramos nas nossas tomadas de decisão e não tem para onde fugir. A consequência ela vai bater na porta. Isso, para quem não conhece Jesus, é desesperador. Alguns filósofos e religiosos vão dizer que não existe lei mais impiedosa do que a lei da semeadura, porque exatamente aquilo que você planta é exatamente o que você vai colher. Mas existe uma sentença mais poderosa do que essa. O Deus que nunca passa está com você nos problemas que são passageiros. Não olhe para a dor como sentença de morte, mas como o começo da cura dada pelo médico dos médicos, Jesus, que nunca nos abandona. Em seguida, o povo diz, eu verei a queda do mal. Aqui não é uma sentença de vingança, tá? Existe um equívoco nos dias de hoje. E todas as vezes que eu falo disso, eu cito uma péssima canção, se você gosta, que Deus tenha misericórdia de você, que é A Minha Vitória Tem Sabor de Mel. É o melô da vingança. Muitas vitórias têm sabores amargos e quem para viver um pouquinho mais sabe disso. Existem vitórias que o custo é alto demais. E que se não fosse Jesus, elas nem compensariam tanto assim. Quando o povo fala que vai ver a derrota do mal, eles falam da sentença do juízo final. Não é que Deus vai vingá-los agora das pessoas que o perseguiram, mas fiquem tranquilos. No final de tudo, Deus continua vitorioso. Não deposite sua esperança no mundo que vai mudar, querido. O mundo não vai mudar. Nós somos falhos, pecadores, é cíclico. Você pega um livro de história e vai ver que os homens erram, tem consequência. Erram, tem consequência. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e estamos caminhando para quase terceira. E o que a gente aprendeu? Aprendemos a fazer armas mais poderosas para matarmos o nosso próximo inimigo. Só. A nossa esperança está num Cristo que vive para sempre. É por isso que Paulo, 2 Coríntios, ele fala, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia,
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses sofrimentos. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Caímos, falhamos, há consequências, mas a mão misericordiosa de Jesus continua estendida, você culpado ou não, tendo você como pagar ou não. E agora começa o grito do profeta. O profeta diz que Jerusalém vai ser reconstruída e as pessoas de toda parte do mundo serão reunidas. Egito e além voltarão para dentro de Jerusalém. Isso aconteceu? Não. Porque essa promessa ela não é territorial, ela é eterna. O profeta está dizendo o seguinte: o mundo jaz no maligno e está corrupto. Israel, norte e sul, foi levado cativo. Mas o Israel que pertence a Deus, esse continua vitorioso para sempre naquele grande dia. Eles serão ajuntados de novo. Um dos conceitos mais poderosos da Escritura é o conceito de adoção. A promessa que foi estendida a Abraão, ela não se limita ao Israel descendente de sangue, mas está estendida a todos aqueles que, ouvindo a promessa de Abraão, foram resgatados por Cristo Jesus, e essa promessa é estendida até hoje. Jerusalém caiu, Israel caiu, mas os filhos de Abraão continuam sendo ajuntados de todos os cantos da terra para sempre. O Egito caiu, e os filhos de Deus continuam. A Assíria caiu, e os filhos de Deus continuam. A Grécia caiu, e os filhos de Deus continuam. Roma caiu, e os filhos de Deus continuam. Eles serão ajuntados de todos os cantos, e não tem o que se fazer, porque a suficiência é dele. O conserto vem dele. A fidelidade vem dele. O perdão é dele. Nós somos alvos passivos de um Deus cheio de graça. E agora no verso 15, ele agora fala no lugar de Deus. Como nos dizem que você saiu do Egito, ali mostrarei as minhas palavras. Ele traz aqui uma figura muito conhecida do povo judeu, o Êxodo. O povo fica 400 anos de escravidão no Egito, e depois eles são libertos e caminham 40 anos no deserto. E no deserto eles têm alguns tipos de problema. Primeiro, as intempéries da vida. E diante de todas as intempéries da vida, Deus foi suficiente para o povo. Segundo, existem inimigos poderosos externos que tentam atacar e destruir o povo, e Deus vence cada um desses inimigos externos, mas também há um outro inimigo, o próprio coração de Israel. E Deus vence cada um deles. Deus está dizendo o seguinte: não importa o quanto distante vocês são, não importa o quanto os inimigos sejam poderosos, não importa o quanto o deserto seja escaldante, não importa o quanto o seu coração seja rebelde, eu vou trazer você de volta. Ele nunca nos abandonará. Mesmo o povo rebelde que era, chegou à terra prometida. Mesmo frágeis, rebeldes, mentirosos que somos, nós chegaremos na Jerusalém Celestial. É por isso que Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não depende de nós, apesar de nós. E o profeta agora entra na sentença final, versos 16 a 20. Diante dessa sentença de pecado e perdão, de poder irresistível de Deus, Miqueias usa o seu próprio nome, vira para Deus e diz: quem é comparável a ti, ó Deus? Deu ruim aí? Culpa é do Mateus, gente. Depois vocês reclamam com ele lá no final. E da Milena também, que não ajudou, tá ali do lado ali.
E ele traz algumas sentenças aqui. Perdoa o pecado e atira nas profundezas do mar. Ou algumas versões antigas, lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Segundo, esquece a transgressão do seu povo. Terceiro, não permanece irado para sempre e tem prazer em mostrar amor. Quarto, pisarás as nossas maldades. Quinto, mostrarás fidelidade aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Queridos, Deus não nos perdoa porque Ele está emocionado ou apaixonado demais. Não. Deus nos perdoa porque Ele fez uma promessa. Ele virou para Abraão e diz: larga a tua casa e a tua parentela, que eu vou te levar para um lugar que ainda te mostrarei. Eu te darei um povo mais numeroso que as estrelas do céu e mais numeroso que a areia do mar. É uma promessa que eu faço a você, Abraão. E você, Abraão, falho, e Jacó falho, Isaque falho, Davi falho, Sansão falho. Eu vou cumprir ela rasgando o tecido da história. Não depende de vocês. Eu sou fiel. Do mesmo modo, não perdoamos o outro por causa da raiva que passou, ou porque nós estamos emocionados demais. Nós perdoamos o outro pela promessa que nós fizemos de amar a Cristo e a outro. Nós perdoamos pela promessa que fizemos de manifestar a graça transbordante de Cristo Jesus. Meus irmãos, quando a Escritura fala que Deus lança os nossos pecados do mar do esquecimento, Deus não esquece os nossos pecados. Como alguém que tem poder sobre todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente, esquece alguma coisa. É contra a própria sentença. Se Deus esquece, Ele não é todo-poderoso. Quando o profeta fala que Ele se esquece, Ele está dizendo o seguinte: Ele não mais tornará a lembrar. Olha que interessante. Deus, Ele sabe todos os pecados que você cometeu no passado e Ele não esqueceu sequer um deles. Deus, Ele sabe de todos os pecados que você vai cometer até o último dia da sua vida. E todos os dias, Ele não se esquece de nenhum deles. Mas Ele decidiu simplesmente não lembrar mais. Por isso, transbordando desse amor, perdoamos porque decidimos não nos lembrar mais. Nós não perdoamos porque somos elevados, maravilhosos. Nós não perdoamos porque esquecemos, porque coisas, muitas vezes, nós não vamos esquecer. Nós perdoamos porque, do mesmo modo que Deus não traz o nosso pecado mais à tona, nós também não traremos mais o do outro à tona, porque nós transbordamos desse perdão. O Warren Wiersbe, teólogo, comentador da Escritura, diz o seguinte: a maior vitória não vai ser de Deus sobre os seus inimigos, vai ser de Deus sobre o próprio Israel. Para recapitular, irmãos, perdão é graça. Mas para que essa graça seja manifesta, o perdão, o erro precisa ser trazido à tona. Deus traz os nossos erros à tona para que nós percebamos que precisamos de perdão. Quando nós vamos manifestar perdão ao outro, o outro tem que perceber que errou para que ele seja perdoado. O arrependimento precisa acontecer para que haja pedido de perdão e reconciliação. Não há perdão sem percepção do erro. Não há reconciliação sem arrependimento. Mas mesmo diante disso, Jesus tem um método muito mais poderoso que a vingança e que o ressentimento. Jesus tem um método muito mais poderoso para a cura da mágoa e da decepção. O quê? Perdão. O perdão começa quando nós entregamos a ofensa que o outro nos faz a Deus, no lugar de entregarmos no contragolpe aquele que nos feriu.
E ainda que o outro não se arrependa, ainda que o outro não queira reconciliação, ainda que o outro não peça perdão, ainda que o outro continue te ferindo, Jesus, o médico dos médicos, cura o seu coração. Do mesmo modo, irmãos, isso só é possível porque do mesmo modo que aquele homem virou para aquele psicopata e disse: eu não odeio você, eu te perdoo por ter perdido a sua filha. Deus Pai enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. E agora ele diz: eu não odeio você, eu perdoo você, eu amo você. A isso, eu queria fazer 3 convites nessa noite. Eu vou ser ousado, Primeiro, eu queria perguntar se há alguém aqui nessa noite que, percebendo o quanto é pecador e que não conhece ainda Jesus, pode levantar a mão e que hoje decide querer caminhar com Jesus. Há alguém? Segunda pergunta que eu faço é: há alguém aqui que não foi perdoado por alguém e não consegue se curar pela falta de perdão do outro? Alguém? Levanta a mão, por favor, se há alguém. Terceira pergunta que eu faço é: há alguém que precisa de cura do seu coração para conseguir perdoar as pessoas que te feriram? Levanta a mão, por favor, se há. Vamos ficar de pé? Vamos orar por isso? Senhor Jesus, nessa noite, ouvindo essa sentença de Miqueias sobre o povo de Israel, nós percebemos, com as mágoas que nós guardamos, com os ressentimentos que habitam no nosso coração, que aquelas mesmas sentenças ecoam no nosso peito nessa noite. Nós não temos sido bons pais, irmãos, amigos, vizinhos, porque no lugar de nós servirmos, nós queremos ser servidos, Pai. No lugar de perdoarmos, nós queremos a vingança. Mas nós nos esquecemos que o Senhor, no lugar de aplacar sobre as nossas cabeças a vingança, o Senhor se agradou de moer o seu próprio filho na cruz do Calvário. Para que no lugar do inferno nós recebêssemos uma misericórdia que não depende de nós. Antes, Pai, de pedirmos a cura dos nossos corações, nós te pedimos que o Senhor inunde os nossos corações do verdadeiro conceito de perdão. Que nós sejamos visitados pelo seu Santo Espírito e que cada canto oculto do nosso peito, escondido nas trevas da mágoa, seja varrido. Que a sua luz transformadora, Pai, jogue luz em cada canto obscuro, onde nós guardamos mágoa, com conceito de falsa justiça, com conceito de vingança, deixando para lá, achando ou querendo nos convencer de que nós esquecemos, mas que a luz do Senhor no nosso coração nos mostre antes o quanto nós somos falhos e pecadores, o quanto nós fomos alvos da sua misericórdia, que percebamos que o perdão é uma promessa que foi estendida a nós, e que agora, não no passo de fé, mas no passo de fidelidade, nós estendemos aos outros que pedem perdão a nós. Esvazia-nos, Pai, de nós mesmos. Esvazia-nos, Pai, do nosso senso de justiça. Esvazia-nos da nossa arrogância. E que venhamos permitir ser banhados pela sua graça, pelo seu amor, pela sua longanimidade. Essa é a súplica que te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.